Olá pessoal, na nossa última aula de história nós continuamos a saga do povo hebreu e as suas indas e vindas para a terra prometida. Nós falamos bastante sobre Jacó e toda a sua vida e demos o início da vida dos seus filhos. O que será que vai acontecer? O que esses garotos vão aprontar? Vamos ver isso agora nesse capítulo da nossa aula de história. Então, como eu falei, eram 12 irmãos. Os mais novos e preferidos do pai eram Benjamim e José. Por que José e Benjamim eram os preferidos de Jacó? Porque eram os filhos de Raquel, a mulher que ele amava. Isso já deixava todos os irmãos com muito ciúme dos dois. Mas José provocava os irmãos. Não que ele quisesse, mas é que ele tinha um dom especial. Ele conseguia interpretar sonhos e ele tinha alguns sonhos. E quando ele começava a contar os sonhos, ele deixava os seus irmãos especialmente incomodados e irritados. Ele contou que ele sonhou que eles estavam no campo colhendo o trigo e os montes de trigo dos irmãos se curvavam para o monte dele, como se os irmãos um dia fossem se curvar para ele. Ele contou um outro sonho que até seu pai ficou irritado com ele, até o próprio Jacó. Ele disse que ele subiu numa escada que ia até o céu e lá o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam para ele. E Jacó interpretou na hora: o sol seria o pai, a lua a mãe e as 11 estrelas os filhos. Isso tudo deixou os irmãos, foi deixando eles muito irritados. E um dia, quando chegaram para colher o trigo, eles resolveram: vamos matar nosso irmão. Benjamim não estava junto, só estavam os outros 10. Eles então se lançam contra José, atacam ele, mas na hora de desferir o golpe final, Judá impede os irmãos, diz: não vamos matá-lo. Isso vai fazer com que as nossas mãos fiquem com o sangue da nossa própria família, e Deus não nos perdoaria. Vamos deixá-lo no poço enquanto nós pensamos o que fazemos com ele. É então que eles têm a ideia de vender o José como escravo para uns ismaelitas que estavam passando ali. E eles então compram e revendem o José lá no Egito. Lá ele acaba sendo comprado por Potifar, que era o chefe da guarda do faraó, e é levado para a casa de Potifar. Como Deus, entre aspas, abençoaria tudo o que José fazia, ele acaba abençoando Potifar. E Potifar começa a ter um grande carinho por José. Só que a mulher de Potifar se apaixonou por José. Então Potifar foi viajar e ela ficava dando em cima de José. Ela queria porque queria ele. E ele dizia: não vou trair o meu senhor, eu não vou ter relações com você. É então que ela tem uma ideia. Quando um dia estavam só os dois na casa, ela tenta agarrar ele à força, ele sai correndo, só que ela rasga e fica com um pedaço da roupa dele na mão. E aí ela inventa que José tentou estuprá-la. Obviamente Potifar e os egípcios jogam José na cadeia. E é aí que ele vai conhecer os empregados do faraó. Na prisão, então, ele vai conhecer o copeiro e o padeiro, e os dois tiveram um sonho, e ninguém conseguia decifrar esse sonho. Então eles contam o sonho para o José. Eles têm um sonho muito parecido. Um deles fazia 3 pães para o faraó, o outro, que era o copeiro, ele preparava 3 taças para o faraó. Os pães do padeiro acabavam sendo sempre destruídos, comidos pelos animais, e as taças, elas acabavam indo sempre para a mão do faraó. José interpreta e diz o seguinte: vocês dois foram acusados de um crime, mas você, o padeiro, foi quem cometeu o crime, e você é inocente. Em 3 dias o faraó vai descobrir a verdade. Você vai voltar para a casa do faraó, ele fala para o copeiro, e você vai ser morto. E acontece exatamente como José tinha falado. E ele diz para o copeiro: olha, se lembra de mim quando estiver lá. Mas o copeiro esqueceu. O tempo passou. E 2 anos depois, o próprio faraó tem um sonho que ninguém consegue decifrar. Ele sonha que ele estava às margens do rio Nilo e nasciam 7 espigas de trigo,
gordas e formosas, e depois vinham 7 espigas mirradas, e as espigas mirradas engoliam as gordas e continuavam magras. Depois ele sonhou que saíam do rio 7 vacas gordas, bonitas, e atrás delas saíam mais 7 vacas magras, feias, e as vacas magras comiam as vacas gordas e continuavam magras. Mas ninguém conseguia interpretar esse sonho. É então que o copeiro lembra e diz assim: chame José, o cara lá sabe interpretar os sonhos. E José interpreta, ele diz: olha, as vacas gordas e as espigas gordas são os próximos 7 anos, onde vai ter muita fartura, muita comida. E as vacas magras e as espigas mirradas são os 7 anos seguintes, onde vai ter muita fome e falta de comida. É preciso que alguém muito inteligente guarde toda a comida que sobrar nos anos de fartura para poder alimentar o povo quando faltar. E aí o faraó diz: olha, ninguém melhor do que você para poder fazer isso. E coloca ele no cargo que a gente viu lá no Egito, que era o cargo de vizir, o segundo cargo mais importante do Egito. Lembrando que a expressão vacas gordas e vacas magras, a partir daí ela vai servir, para falar um tempo onde tem fartura, onde tudo dá certo, e as vacas magras onde tudo dá errado na vida das pessoas, onde elas têm uma grande dificuldade da vida. Essa história vem justamente dessa parte da Bíblia. Então, nesse período aí de fartura, José comanda e eles fazem muitos celeiros e guardam toda a comida do Egito. Depois então vem um período de fome. E lá em Canaã, Jacó e seus filhos estão passando dificuldade. E eles sabem que tem alimento no Egito. Então eles mandam os filhos no Egito buscar alimento. Quando José vê os seus irmãos, ele os reconhece. Mas resolve testar para ver se eles aprenderam com o erro, se eles mudaram, se eles ainda são os mesmos. Eles não levam Benjamim, o seu irmão mais novo. Então ele questiona. Eles contam a história de que um irmão morreu, e que foi o que eles contaram para o pai, que José teria morrido, e que o outro eles tiveram que deixar lá e que os 10 estão lá para comprar comida. José insiste, faz um monte de perguntas e diz que eles não devem voltar ao Egito sem levar esse irmão deles, que eles dizem que ficou com o pai. E quando os manda de volta, ele manda o dinheiro escondido junto da própria comida deles de volta. Ficam apavorados eles, voltam para falar com Jacó e vão consumindo a comida, que acaba, e aí Jacó diz: olha, se vocês não forem, a gente vai morrer de fome. Eles dizem que o cara falou pra gente não ir, se não levar o Benjamim junto. Não, o Benjamim não vai, eram os meus preferidos, eu já perdi José, se eu perdi o Benjamim eu vou morrer. E até que Judá diz: olha, eu vou deixar um dos meus filhos aqui com o senhor como garantia. Se o Benjamim não voltar, o senhor fica com ele, o senhor faz o que quiser com ele. Isso convence Jacó a deixar eles irem. Quando eles vão de novo, José faz mais provas ainda para ver se eles mudaram. Ele questiona e vende então toda a comida para eles que eles precisam, mas deixando bem claro que ele está desconfiado. E quando manda de volta, ele manda botar de novo o dinheiro que eles compraram. E mais, ele manda botar uma taça de prata dele no saco do Benjamim. E manda os soldados irem atrás da taça. Quando eles chegam lá atrás da taça, os irmãos questionam: não, ninguém pegou nada. Se tiver no saco de alguém, que esse cara seja preso, fique como seu escravo. E encontram a taça no saco de Benjamim. Eles dizem: meu Deus, agora nós estamos pagando pelo que nós fizemos com José. Olha só, Deus está castigando a gente. Eles voltam lá, choram, imploram e chegam no ponto de José não aguenta mais. Então ele conta a verdade: olha, eu não morri, eu estou vivo e eu é que mando em tudo isso. Vão e tragam nosso pai para viver com a gente. Então eles voltam, levam Jacó, que termina seus dias no Egito. E o povo hebreu mais uma vez sai da terra prometida, dessa vez agora para viver no Egito, junto com o faraó e com abundância. Então, o que vai acontecer com eles agora no Egito? Qual será o futuro desse povo? Que novas surpresas aguardam os hebreus, ou israelitas, ou judeus? Na nossa próxima aula de história. Não se esqueça, inscreva-se no canal,
Ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou do vídeo, dando sugestões sobre o que mais você gostaria de ver no nosso canal. E até a nossa próxima aula.